Fala, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero comentar aqui sobre a Terra plana, tá? Primeiramente deixando bem claro, tá? Eu sou terraplanista, eu continuo sendo terraplanista, tá? Vou continuar sendo, tá? Eu não tenho dúvida que a Terra é plana, tá? Agora, uma coisa é, ninguém sabe exatamente como a Terra é. Saber que a Terra é plana não significa você saber exatamente como ela é, tá? Por exemplo, os que se dizem saber que a Terra é esférica, eles mesmos não sabem exatamente como ela, entre aspas, né, é. Porque eles vivem toda hora mudando alguma coisa, descobrindo, né, até porque tem dois modelos, né, os mais famosos são, né, ela heliocêntrica, né, ela girando, né, com sei lá quantos movimentos e rotações e tal, esse modelo padrão que todo mundo conhece, mas tem o modelo geocêntrico, que é uma esfera, porém está parada, né. Então você vê que, né, todas as civilizações sempre acreditou numa Terra plana, imóvel, tá? Aí qual foi o primeiro passo? Pronto, vamos mudar. Agora vamos botar ela redonda e sair girando. Não vamos fazer assim. Vamos fazer o seguinte: vamos botar ela simplesmente, ela ainda é parada, tá? Fixa, porém vamos botar ela redonda. Aí depois a gente bota movimento a ela. Qual vai ser a próxima? Então, a próxima, tudo indica que eles vão manter esse modelo. Porém, lembra que no começo as primeiras civilizações elas propagavam uma Terra plana? Não era só os hebreus, não era só o povo de Deus, tá? Os pagãos também, só que de uma forma diferente, outro Deus. Então é possível sim que o próprio sistema venha algum dia confessar, admitir uma terra plana, porém, obviamente, né, errada, tá? Principalmente tirando o verdadeiro Deus, é possível. Não sei se eles vão fazer isso, tá? Lembra do povo aí do Ratanabá? Esse pessoal que tem a terra convexa, então, eles até tiraram o domo, né? Tiraram o firmamento, né? Então você vê que possa ser uma das jogadas do sistema acabar indo por esse caminho aí, tá? Mas vamos lá. O que acontece, gente? Esse assunto, quando eu me deparei com esse assunto na primeira vez, não houve uma resistência para mim crer. Por quê? Porque eu sempre, quando eu lia Gênesis, né? Cara, isso tem algo de errado. Isso não está batendo. As pessoas que tentam explicar isso aqui não bate de forma alguma. Você via lá Dalto Lourenço, entre outros cientistas, pessoal cristão, pessoal, né, criacionista e tal. Cara, não bate, não faz sentido, tem algo errado. E quando me deparei com a primeira informação da Terra plana, para mim tudo fez sentido. Só que ó, você começa a questionar, é simplesmente assim, pronto, né? Eu vou sair acreditando, não vou questionar nada, não, mano. Bate ali, será que é mesmo? Bate mais dúvidas, você começa a ver. Eu comecei pela própria palavra, vamos ver se realmente a Bíblia diz isso, ou é texto fora de contexto, né? Ou é alguém pegando uma passagem aqui, né, distorcendo e tal. E eu fui fazendo essa pesquisa para ver. Calma, vamos tentar enxergar da forma esférica mesmo. Não, vamos tentar enxergar para ver se é só simbologia. Cara, se você faz uma análise, uma pesquisa, um estudo honesto, tá, diante de Deus, você vai chegar à conclusão que até o que é simbólico retrata uma literalidade. Por exemplo, quando diz que Deus criou uma tenda, tem tradução que coloca uma cabana, pior ainda, né? Criou uma cabana para o sol. Todo mundo vai ter, puxa, isso é uma simbologia, né? O sol não está numa cabana, é verdade, né? Algum índio foi lá construiu, né, uma cabana para o sol? Não. Então o que que isso quer dizer? Na modelo de terra plana, a gente consegue entender claramente que essa cabana está fazendo alusão ao firmamento, tá? Quando Jesus fala da figueira, né, que vai lançar os seus figos, né? Aquilo ali tem outros sentidos também, tá? Tá? Tem muita coisa na escritura que não é somente um significado. Tem coisa que é tanto literal quanto simbólica que tem mais de um sentido. Só que ali trazendo para o sentido, né, da revelação, né, da criação, aquilo quer dizer o quê? Se você pegar uma figueira, tá? Ela é uma árvore. A árvore, esse tipo de árvore, ela tem um formato curvo, tá? As folhas dela, a forma que fica, né, como se fosse uma abóboda. E ali representa os figos, representa justamente o fruto que o firmamento, não é que o firmamento gera, entendeu? Mas representa aquilo ali, né, que está ali no firmamento, tá? O sol e a lua, a gente sabe que é uma representação. O sol é o pai, a lua representa a mãe. As estrelas representam, né, os filhos, uma representação, tá, gente? Não é que o sol e a lua vai lá gera. Não estou dizendo isso, também não estou dizendo que não, entendeu? A gente sabe que Deus criou as coisas, tá? Mas
Então, é uma simbologia? Sim, mas tem uma coerência, tem a ver com a realidade, tem a ver com a literalidade, tá? Então, assim, você fazendo uma análise honesta, até mesmo eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. A Terra plana é apenas linguagem, né, simbólica, linguagem da época, né? Tipo assim, muita gente é só metáfora, não tem nada literal, é tudo, não é. Se você ouvir aquele áudio, eu não lembro qual número tá, né? Mas se você ouvir esse áudio, cara, se você fazer uma análise honesta, você vai ver que, cara, é literal, tá? É literal. Mas por que que vários canais, né? Quando eu me deparei com esse assunto, né? Foi surgindo vários canais, né? Então foi surgindo novas descobertas, novas, né, correções, né? Porque tinha coisa que realmente estava errada, tá? Quando surgiu, por exemplo, eu me deparei com o canal do Henrique Paraíba, foi uma direção que Deus me deu, uma resposta. Eu converso com Deus sempre, né? Então eu converso com Deus, né? Isso aqui, tal, tal, né? Só, eu acho que é isso. Aí de repente me deparo com o canal do Henrique Paraíba, tá ali a mesma resposta que eu estava falando com Deus, né? Perguntando, mas também eu já tinha, mesmo perguntando, eu já tinha a resposta. E vem o Henrique e fala realmente que as agências espaciais elas estão lá em cima, nas águas lá de cima. Tem aquela coisa de seres, tá, nadando lá em cima, tá? Então, assim, surgiu a resposta. O Henrique ele trouxe, né, através dele veio essas revelações, porém poucos aderiram, tá? Muitos viram como uma forma de, né, sabe, tentar se promover ou tipo assim, né, tem aquela questão da soberba, da inveja, ou viram como uma loucura, porque se a primeiro momento a pessoa crê que a Terra é plana, já é uma loucura. Se ela crê segundo o modelo que o Henrique apresenta, então é mais loucura ainda. Então a pessoa já não estava aguentando a pressão de ser chamado de louco, né? Entendeu? Só que assim, gente, tudo que envolve a verdade envolve perseguição. Nós que cremos em Jesus, nós somos perseguidos por isso. Você vê muitos canais terraplanistas confessando Jesus? Não. Vão citar a Escritura, porque tem que citar. Querendo ou não, sendo cristão, você vai ter que citar a Escritura. Não é que a única base, tem base científica? Tem, entendeu? Mas você vai ter que citar a Escritura, entendeu? Então, gente, Jesus, né, é a causa, né, de muitas perseguições, das perseguições, tá? Então a verdade é isso, a verdade é Jesus. A Terra plana, muita gente tem até canal que fala, Terra plana não salva, realmente não salva, tá? Mas a gente tem que entender que faz parte da verdade. Ah, que diferença faz? Ah, Deus está pouco se importando com isso. Não, não tá não, tá bom? Quantas vezes o próprio Deus nas escrituras ele deixa claro, eu firmei, né, a terra, fundei os céus, sei lá, firmamento. Tem várias passagens que você lê sem a intenção de caçar texto de terra plana na Bíblia e tá lá, né? Vários momentos Deus deixando claro, ó, eu fiz assim. Quando Deus foi falar com Jó, Deus falou, ó, eu fiz assim, tá? É assim, 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 assim. Para que Deus fica falando aquilo ali? Para quê? Por que ele tem que chegar e falar que foi assim e não de outro jeito, né? Então, a gente sabe que é terra plana. Todos os terraplanistas sabem disso, tá? Ah, mas tem ex-terraplanista. Eu não vou ficar naquele papel tudo infiltrado. Gente, assim como tem pessoas que um dia eram cristãos e deixaram de ser, tem pessoas que um dia acreditaram que a terra é plana e depois deixaram de acreditar. Nem tudo é infiltrado. Existe infiltrado? Existe. Existe cristãos que são infiltrados mesmo, tá? Existem pessoas que elas desviam ou apostatam da fé, né? Infelizmente tem muitos grandes aí, né? Um aí que é muito famoso que já tá realmente já apostatou da fé, né? Entendeu? Tal do pedir mais cedo, tá? Esse aí a gente sabe que ele já apostatou, ele já não tem mais chance para ele, tá? Outros aí estão indo por mesmo caminho, né? Principalmente aqueles que servem a maçonaria, que tem pacto com essas, né, sociedade secreta, tá? Agora tem aquelas pessoas que, né, acabam se afastando, desviando, né? Então assim, na Terra plana é semelhante. Tem pessoas que elas deixam de acreditar e tem aqueles que realmente são infiltrados, entendeu? Então, gente, só que a gente vê que o assunto está travado. As coisas ocultas pertencem a Deus. Até o que é vazado pelo próprio sistema, muitas vezes Deus vai lá e manda vazar. Deus incita que aquele conteúdo seja vazado, tá? Muitas vezes o próprio inimigo acha que está fazendo alguma coisa, mas Deus está ali, né? Não controlando no sentido calvinista, entendeu? Deus é soberano, mas não da forma que os calvinistas imaginam, tá? Então, assim, gente, só que as informações estão vazadas, estão travadas, tá?
Então você vê que os canais vivem repetindo o mesmo assunto, tá? Por exemplo, o Alê, ele sempre é a mesma coisa direto, o mesmo assunto. O bom é que ele posta também salmo, né? Ele confessa realmente, né, a Jesus, né? Entendeu? Então o bom é que ele tem essa preocupação, né? Não somente em divulgar que terra plana, mas a questão realmente, né, da mensagem central do Evangelho. Porque a mensagem central do Evangelho não é cura, não é prosperidade, também não é terra plana, tá? Mas é a salvação. Não anulando as outras, tá? Porque você não tem como pegar a verdade e dividir. Você tem que querer a verdade completa, tá? Destrói as mentiras para me encontrar, entendeu? Destrói a verdade e destrói a mentira. Então você, né? Entendeu? Não tem que ficar fazendo um rodízio escolhendo o que é, o que não é. É o que é e cabe a você aceitar a verdade por completa ou não. Caso contrário, você não aceitou a verdade, tá? Você aceitou a mentira. É óbvio que nem todo mundo sabe de tudo, né? Tem um tempo da ignorância, tem pessoas que estão na teimosia e tem que passar por uma transição para realmente abandonar as heresias e tal, né? Tá com conhecimento sadio, tá com a mente alinhada com a mente de Cristo, tá? Mas a gente vê que o assunto ele tá travado. Por exemplo, o Brunão, cara, né? O Bruno Morada e Morada, confundi aqui. O Bruno Alves, que é o nome estranho do mundo, né? Ele parou com o assunto. Tá focando em questão política, parou. O cara fez demais pelo assunto, o cara já fez um trabalho muito grande sobre esse assunto, né? E o cara parou, mano. O Terra Plana Reload parou. Ele agora tá focando em temas bíblicos, né? Temas, né, de ensinamentos, tá? O evangelista Flávio, ele sempre foi essa questão de ensinamento, mas ele também, né, divulgou a Terra Plana, né? Você vê vários canais aí que parou, entendeu? O próprio Martins Sem Hipocrisia, ele há muito tempo, né, que eu não acompanho mais, que ele, sei lá, acho que não posta mais nada. Ou Além da Nuvem é um daqueles, né, né, que aposta, não sei se apostar toda, mas que deu uma desviada, não digo somente da Terra plana, mas até mesmo de Cristo. É um cara que tinha passado por uns problemas aí, sabe lá o que esse cara se envolveu, o cara tava divulgando até umas coisas absurdas, aí o cara foi, né, começa a ser gay, aí foi lá, falou que Deus estava usando ele, né, ele criou um PDF ali grátis, né, de batalha espiritual, sei lá, de oração, pô, atitude muito legal. Daqui a pouco o cara começou a andar com o sniper one, um baita de um picareta, mentiroso, enganador, né, o cara, baita um escarnecedor, né, cara, então o cara começou já a zombar da terra plana, a fazer piadinha, você vê que o cara agora só fala de tartária, só fala de gigante, só fala de monstro, só fala de bestiário, né? Então você vê que o cara não tem mais o compromisso ali de estar falando de Cristo diretamente, de pregar o evangelho. É só questão de mistério, né? Divulgar ali o canal dele, farmar a grana dele, né? E isso aí, pronto, né? Tem aquela coisa praticamente quase que misticismo, né? Quase que nova era, né, cara? Entendeu? Ratanabá, esses bagulho aí. Então assim, né? Tem uma galera nova aí, né? O canal Sétima Visão, um outro canal aí também que eu esqueci o nome, que eu até sigo, né? Sociedade da Terra Plana, sei lá, os caras estão tentando fazer, mano, mas, mano, se isso aí nasceu no coração de Deus, mano, vai dar certo. Agora, seriamente falando, não acredito não, entendeu? Não adianta você tentar criar, vamos fazer a parada organizada, tem que ser assim, 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 vai ser, mano, não vai dar certo, entendeu? Se não tem a direção de Deus, mano, não vai dar certo. Se, não tô falando que não tem, tá? Porque esse assunto, gente, eu acho muito difícil a gente chegar ao ponto, pronto, vamos, vai ser um assunto aceito. Não vai ser aceito, o assunto não é aceito, tá? Possa ser, né, que se um grande número de cristãos, grande número, tá, realmente, crer, tá, e propagar isso, investir uma grana, aí o assunto ele pode entrar, por exemplo, em universidades cristãs, escolas cristãs, tá? Grandes canais aí, né, da palavra aí, né, canais famosos, por exemplo, lá Martino Pozella, né, o cara começar a ensinar isso, a divulgar, entre outros canais, Antônio Júnior, né, cara, vai ser algo maravilhoso. Mas mais maravilhoso ainda vai ser se eles começarem a divulgar a escatologia correta. A pós-tribulacionista, apesar que dentro da pós-tribulacionista existe divergência, tá? Porém, a mensagem central do pós-tribulacionista está correta, tá? Está correta. Então, assim, mais maravilhoso ainda, vocês estão entendendo? E uma coisa que todos já estão fazendo é divulgar Jesus, né? Que apesar de tantas heresias, né, de tantas discordâncias,
Cara, o principal está sendo feito, porque todo cristão faz. O que está na igreja ou fora da igreja divulga Jesus. Uns de forma muito distorcida, de forma que chega a ser uma heresia de perdição. Aí já é algo, né, muito complicado. Por exemplo, né, o pré-tribulacionismo, muitos cristãos morreram sendo pré. Muitos estão salvos. Agora, na época, nessa época agora, é uma heresia de perdição. Porque a pessoa não se prepara para morrer por Cristo, não se prepara para padecer por Cristo, e a palavra diz, né, que a gente tem que, né, se alegrar por ser motivo de perseguição, né, não se prepara, acho que o Brasil não vai vir perseguição, não vai vir nada, né, entendeu? A perseguição para eles é só a Rede Globo, é só a mídia, né, acho que vai ficar só nisso aí. Aí, pessoa que não foi ensinada a isso, cara, e aí, como que fica? Não teve um preparo, entendeu? Vai se sentir enganada. Ah, meu pastor falou. Ah, fulano do YouTube, sei lá onde, falou. E aí? Mas Deus falou? Você passou tempo orando, pedindo direção a Deus, estudando as escrituras? Não, você passou tempo ouvindo o que as pessoas falaram, tá? Você não teve lá o seu, né, qual é o nome daquela expressão? Até esqueci, cara. Lá, o seu devocional com Deus, eu acho que é mais uma palavra mais para adoração, né? Acho que é mais, acho que não é muito mais para, tipo assim, busca, né? Mas você teve lá seu tempo com Deus, né, pedindo para Deus revelar para você, ou você passou tempo buscando atrás de revelação que os outros disseram o nome de Deus. Tá entendendo? Então, assim, gente, o assunto Terra plana é um assunto muito bom, tá? Muitas pessoas deixaram de ser ateu, muitas pessoas se aproximaram de Deus. Infelizmente, muitos se desviaram ou talvez apostataram, porque essa questão envolve a conspiração. E tudo que envolve conspiração, muitos canais existem conspirações erradas, conspirações que são é, heresias, são vinda do inferno realmente, tá? Heresia de perdição pior do que existe heresia pior do que o pré-tribulacionismo? Existe. Óbvio que existe. Tá? E a maioria delas estão fora da igreja. Fora das denominações, dos templos. Estão dentro do YouTube. São canais que estão espalhando. Tá? Então, gente, os dias são maus. Tá? O pessoal fala para não congregar. Realmente, eu não vou recomendar você congregar numa denominação. Lá, o pastor adulterou. Né? O pastor roubou. O pastor cometeu, sei lá, que crime. Não vou. Entendeu? Óbvio que se a pessoa, né, se arrependeu, né, a gente tem que perdoar, mas é uma questão que é o seguinte: adulterar não é uma coisa que você vai ali escorreguei e cair. É uma coisa muito planejada, uma consciência muito grande, tem que ter todo um planejamento, tem que ter todo uma despertar uma cobiça, uma troca de olhares, toda uma conversa, uma aproximação. Não é tipo, pô, foi ali cair, né? Aliás, todo pecado, ou quase todo pecado, sim, tem pecado realmente é automático. Por exemplo, né, você está na rua, você está em casa, de repente você olha alguma coisa na internet ou na TV, na hora, mano, vai vir, na hora, automático vai vir, tá? Tem coisa que é realmente automático, tá? Mesmo sendo automático, a gente tem culpa, tá? Agora, tem coisa não, cara, a maioria dos pecados a gente planeja. Até mesmo aqueles que a gente não quer fazer, né? Por exemplo, o vício com a pornografia, né, você não quer. Mas tem toda ali uma batalha para você ceder ou não ceder. Então, mesmo que você cedendo, mesmo que você não queira, você cedeu. Então, o pecado de adultério é muito mais arquitetado do que, tipo assim, pô, eu vejo pornografia, eu não vejo. Eu fui ali na rua, né, eu olhei e cobicei. Não, é uma coisa muito, entendeu? Então, por isso que eu falei, óbvio que eu não vou recomendar vocês frequentar uma denominação de pastor adulterou. Tá, se foi uma coisa que ele fez, confessou, né, houve um arrependimento diante da igreja, não ficou chamando advogado, né, porque quando o rei Davi adulterou, não apelou para advogado, né, ele foi buscar, né, o arrependimento, foi jejuar, buscar arrependimento, né, foi se humilhar, né, aí tudo bem. Agora, se não, cara, é melhor você ficar em casa. Agora, tem muitas denominações, por mais que tenha muitas heresias, cara, vai te ajudar a aproximar de Deus não pela heresia, mas pela comunhão, pelo louvor, né? Às vezes você vai até ouvir uma palavra ali que Deus vai estar usando, vai estar direcionando. Muitas vezes, sabe o que acontece? O pregador está pregando, ele fala um monte de verdade, aí solta umas heresias ali. Essa que é a grande realidade. A maioria das pregações são assim, tá? Inclusive eu, gente, eu não sei se tudo que eu falo tá certo não, tá? Deve ter algumas heresias aí, tá? Deve ter, gente, porque eu não sei de tudo, não sou dono da verdade, entendeu? Agora, aquilo que eu sei que está errado, eu procuro, né, abandonar e me retratar, tá? Eu mesmo já falei aqui, a visão pós-relacionista que eu prego, pode ser que tem coisas erradas aí,
Eu não sei exatamente de tudo, tá? Agora, na sua essência, ela está certa. Então, gente, esse assunto, né, da Terra plana, né, é muito complexo, tá? Pelas escrituras, a gente consegue sim enxergar, não como ela é, mas ter uma noção, tá? A gente tem uma noção como ela é. Se você considerar o livro de Enoque, você tem uma noção maior ainda, tá? Por exemplo, o livro de Enoque, ele estava na Bíblia etíope, tá? É relatado isso, porém nas outras Bíblias não foi aceito. Então, se você quer acreditar no livro de Enoque, não, é com você. Agora, você tem que, obviamente, tomar cuidado. Não digo nem... Óbvio que você tem que analisar o livro de Enoque, sim, tá? Agora, os outros livros apócrifos, nem todo livro... Tem livro apócrifo, cara, que eu passo longe. Tem livro apócrifo que contradiz tanto Enoque quanto as escrituras que estão na Bíblia, tá? Sabia disso? E a história é uma história linda, que história bonita, né? Depois, opa, isso aqui está contradizendo tudo, 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 até o que está na Bíblia. Desconsiderei o livro, simplesmente sim. Ah, mas quer dizer que tudo estava errado? Talvez não, talvez naquele pedaço ali alguém foi lá e adulterou e o resto não. Pode ser que acontecesse com Enoque, pode ser que Enoque tenha 90% verídico e 10% ali adulterado, e aí? Então, assim, o mais correto é a gente crer no que está na Bíblia. Agora, você não pode ter ignorar, sendo que textos que estão na Bíblia é citado Enoque. Na própria Bíblia cita texto que tá, não estava isso escrito no livro de Jáser, existe esse livro apócrifo também. Quer dizer que esse livro apócrifo de Jáser, ele está 100% correto? Não, pode ter algum tipo de adulteração, tá? Então a gente acaba acreditando, né, no cânon, né, que foi considerado, tá? Então assim, eu tenho a certeza que Deus não permitiria que o que está no cânon seja adulterado, a não ser a tradução. A tradução evidentemente tem tradução errada, isso é fato, tá? Tem, mas aí não é uma questão, né, do livro está errado, mas é questão da tradução, da pessoa que traduziu. É outra questão, tanto é que Jesus falou: aquele que modificar, acrescentar ou diminuir o que está escrito, as pragas deste livro virão sobre essa pessoa, e não vai ter parte na árvore da vida, tá? Então Jesus mesmo disse que se podem adulterar o livro de Apocalipse, se podem acrescentar ou diminuir, imagina os outros, tá? Então você vai pegar por causa disso, vai considerar que está tudo adulterado e não, entendeu? Porque assim, cara, o que tiver, se tiver alguma coisa adulterada, pelo que eu já pesquisei, que muitos cristãos, a gente vê que é a tradução. Senão o próprio Deus já teria revelado para mim, para você, para muitos outros, tá? Que essa passagem aqui está errada. Mas não, o que a gente comprova se que está errado é a tradução, tá? Então a Bíblia, ela sim confiável, pelo menos até agora, né? Até o dia de hoje, né? Dia 17, tá? Às 14 horas, confiável. Não sei amanhã ou depois, porque o anticristo, a besta, ele vai cuidar de alterar a lei. Vai mudar os tempos, já tem feito isso, mas vai chegar um ápice que eles vão mudar a própria Bíblia. Supostamente vão ter os originais, vai apresentar uma Bíblia falsa, entendeu? Com certeza eles vão fazer isso, tá? Vai ser uma nova religião e tal, tal. Então tem toda essa questão da nova era, né? Então assim, uma grande enganação, tá? Só que o Espírito Santo, ele testifica o que é verdade. Então, a gente que anda na verdade, que está andando com o Espírito Santo, que está em comunhão com Deus, por isso que Jesus falou: se possível, até os escolhidos serem enganados. Mas por que se possível? Porque quem anda na verdade, quem anda com Deus, permanece, não tem como ser enganado, porque a verdade te guarda da mentira, porque a verdade está acima da mentira, tá? Então você, o que é andar com Deus? Além de você ter o conhecimento da palavra, você também vai buscar os dons espirituais, tá? Tem que ter os dois, porque a palavra de Deus é viva. Ou seja, ela é aquilo que está escrito, mas ela é aquilo que está escrito. Não está escrito que vai ter dons, cura, prodígio, milagre, né? Não está escrito sobre santificação, jejum, não está escrito, né, escatologias, né, cosmologia, mas se cumpre. Então, tem muita gente que, né, eu sou só da palavra. Calma aí. Você só da palavra, mas não crê nos dons, tem algo errado. Ah, você só sobe monte, você só ora, só jejua, mas não quer saber escatologia, não prega heresia, um monte de heresia, né? Ensina errado pro povo e tá tudo bem, né? Porque Deus te usou, que importa, né? Você vai chegar né, no julgamento e, eu fiz isso em seu nome, eu fiz isso em seu nome, apartai de mim vós que praticais a iniquidade. É óbvio que a pessoa no tempo da ignorância é uma coisa. Agora, se a pessoa sabe que não é assim, ela está com medo de ser confrontada, ela está sendo uma pessoa iníqua, que ela está negando, negligenciando de conhecer a verdade, propagar a verdade, tá?
E ela está tendo culpa no sangue daqueles que vão acreditar na mentira por causa da falta de ensino que essa pessoa teve, né? Então, assim, é algo sério. Não é somente iniquidade de pessoa que estava ali roubando ou adulterando. Envolve também essa questão. Se você sabe a verdade, você tem que compartilhar de graça aquilo que você sabe. Entendeu? Então, gente, é óbvio que, tipo assim, você pediu uma oferta, né? O trabalhador é digno do seu salário, sim, tá? É digno, tá? Então, você que, por exemplo, a igreja arrecada sei lá quanto por mês. Você vai tirar um salário para você que pastoreia a igreja, para quem está passando necessidade, você vai ajudar, para os músicos que estão ali, né? Os obreiros levitas, você vão também dar uma parte, entendeu? A Bíblia não condena isso agora, né? Você vai pegar tudo para si, você não vai ajudar os outros, você vai comprar carro, comprar sítio, e os outros vai passar fome, você está fazendo o quê? Você está roubando. Você está fazendo igual a Judas, você tinha autoridade para administrar a tesouraria, mas você pegava, não por cuidar de ajudar os pobres, mas para si mesmo. Você acha que Judas gastava dinheiro com o quê? Prostituta. A Bíblia diz isso? Não diz. Eu creio que sim. Porque Judas, ele só no final que Judas reconhece que Jesus é inocente. Só no final que ele fala, pequei contra sangue inocente. Então, vocês estão entendendo? Né? Então, assim, gente, é a grande realidade. Tá? Não é só a pessoa que está no meio do templo, né, da denominação, que tem pessoa ladrão. Tem pessoas no YouTube que também só quer saber de dinheiro, cão guloso, entendeu? Só quer saber de dinheiro, Pix, doação de chat. Eu só faço isso se vocês me ajudar. Se vocês não me ajudar, o canal não continua. Isso não existe. O meu canal aqui ninguém me ajuda. Ninguém, literalmente ninguém mesmo. Tá? Até agora não vem ninguém, tá, ajudar meu canal, tá? E aí? Então, meu canal vai parar, né? Porque ninguém vai me ajudar, né? Então, assim, então, gente, o assunto Terra plana, ele é real, porém a gente não sabe exatamente como é. As coisas vão sendo descobertas, a gente vai estar descobrindo, mas é isso, gente, não dá, entendeu? Tem muitas pessoas novas, elas têm que rever o conteúdo, é bom ficar trazendo conteúdo, é bom, mas, cara, foca no pregar o evangelho, foca em anunciar a salvação, anunciar o arrependimento, confessar os pecados, tá? Vai estudar para você ter o entendimento correto das doutrinas, tá? Para o seu próprio bem, para poder ensinar. É igual o Brunão falou, o cara não vai chegar ali explicando a Bíblia se ele não entende, né? Ele tá certo, melhor do que falar heresia, né? Melhor ele chegar ali mesmo, falar só do que ele entende, mesmo do que chegar ali e falar a Bíblia e falar um monte de heresia que ele não entende, entendeu? Ele tá certo, entendeu? Agora ele tem que ele tem que buscar, né? Para ele propagar, para ele pregar o evangelho, tá? Então, pessoal, essa é a realidade, tá? O assunto está travado, o assunto ficou travado, né? O assunto não vai morrer, tá? Parou de crescer, vai vir uma bomba aí, um monte de terraplanista deixou terraplanista. Cara, eu não sei, se vir, tô nem aí, entendeu? Minha fé não depende, né, do que os outros era ou pregava ou deixou de pregar. Minha fé depende da verdade da palavra de Deus, tá? E se comprova cientificamente, verdadeiramente, só que a mídia não deixa. Os órgãos governamentais que oficializam as coisas deixam? Não deixam. Assim como não deixam comprovar Deus. E não vão deixar. A partícula de Deus. Existe, né, uma inteligência que criou todo o universo, mas nunca diz que é Jesus, nunca diz que é Deus, né? Então o mundo ele nunca vai comprovar a existência de Deus. Ele vai falar que existe sim, né, uma força, uma energia que você pode acessar, que vós sois deuses, né? Pega o texto isolado e distorce tudo, né? Vai comprovar, olha, tem que adorar a besta, quem não adorar a besta, ou seja, o mundo vai fazer isso. O mundo só vai reconhecer, ó, quando todos se dobrarem o joelho, uns, né, para a honra, outros para a desonra. Por quê? Aqueles que permaneceram rejeitando a verdade, né, vai ser vaso de dinheiro. Agora aqueles que deram ouvido à verdade, esses aí vão ser honrados por Deus. Esses aí são o trigo e não o joio. Então, se você está numa condição de joio, você tem que mudar, se converter, tá? Você tem que sair dessa, vou usar uma força de expressão, dessa linha do tempo onde você está condenado e você entrar para a linha do tempo onde você está salvo, tá? Aí tem que fazer o que Deus falou, escolhei pois a bênção, coloca diante de vocês a bênção ou a maldição, escolhei pois a bênção para que vivas, tá? Porque não é da vontade de Deus que ninguém se perca, tá? Ou Deus tem vontade dupla. Uma coisa é Deus castigar, que faz parte da vontade dele para exercer justiça. Outra coisa é Deus falar uma coisa e trollar. Deus não é trollador nem enganador, tá? Deus não engana.
Agora, os falsos profetas, aqueles que não querem saber da verdade, aí sim, Deus ordena que o espírito de engano, né, os espíritos de engano comecem a entrar na boca dos falsos profetas para pregar mentira, porque esses falsos profetas não queriam pregar a verdade, já estava em rebeldia, e o povo também, porque é o povo que alimenta os falsos profetas, então o povo também recebe esse castigo também. Aí, né, existe essa enganação aí, mas não diretamente da parte de Deus, da vontade dele, ou Deus que quer que o povo seja enganado, mas é como um castigo, porque rejeitaram a verdade, Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, porque rejeitaram a verdade e o amor que podia os salvar. Então, é uma questão de entendimento, tá? Então, gente, esse é o entendimento, tá bom? Fiquem todos com Deus, na paz de Senhor Jesus, glórias a Deus, graças a Deus. Vou encerrar o áudio já está longo, tá? Então o assunto terraplanista está travado, tá? Vamos destravar como? Oração, busca. Tem um canal aí, Visões de Eterno, um canal com pouco inscrito, canal muito bom. Tá na minha aba comunidade, tem 2 vídeos dele de visão sobre a Terra plana. Cara, muito impressionante. Tem outros, tá? Não é só sobre Terra plana, tem outros que também muito bons também, mas como, né, eu quis compartilhar esses 2, mas posso estar compartilhando os outros também, tá? Que também recomendo você ouvir todos. Eu não lembro se eu ouvi todos, tá? Mas eu gostei também dos outros que eu ouvi, tá? Então é isso aí, pessoal. Amém. Graças a Deus, glórias a Deus. Em nome de Jesus. Amém.